E se você pudesse medir a fluência do inglês? Será que existe um jeito de saber se a gente está chegando mais perto ou mais longe da fluência? Sim, isso é possível. Bora aprender? Já ouviu aquela frase, quem não mede não evolui? Se não ouviu, está ouvindo agora e é a mais pura verdade. Quando a gente não mede, não analisa, a gente não tem como saber o quanto a gente evoluiu. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, a medir, a avaliar o quanto você está evoluindo ou não. Às vezes você precisa fazer algum ajuste aí na jornada até a fluência do inglês. E eu tenho certeza que depois desse conhecimento, você vai acelerar a fluência do inglês e ganhar muito mais confiança. Bora lá? Bora! Bora! Hora do show! Pra quem não me conhece, meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui da Raise. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se essa é a sua primeira vez aqui no canal. Espero que depois de todo esse conteúdo rico que você vai aprender, você possa dar o seu joinha, né? Já se inscreve aí para que você possa fazer com que esse conteúdo ajude a gente a chegar muito mais gente. Então vamos lá. Quando a gente fala de métrica, tem uma que a gente normalmente conhece muito bem, né? Vamos pensar na escola, como que a gente media se a gente estava indo bem ou se não estava? Prova, né? Nota. Se você tirou abaixo de 6, você está indo mal. Se você tirou entre 6 e 7, você está mediano. Se você tirou 9, 10, uau, você está arrasando. Ai, é bom, viu? Ser bom de uma coisa que faz. Mas isso nem sempre é verdade, né? Porque a prova, ela não leva em consideração vários fatores. Ela mede, de fato, ela avalia só que um dia, de às vezes 30 dias no mês ou 6 meses no semestre que você vem estudando. Às vezes você estava indo super bem na sua jornada, mas naquele dia da prova o seu resultado não foi tão bom assim. Mas isso não significa que você não evoluiu no período. Esse é o problema quando a gente considera somente a prova, somente o número de 0 a 10 como o nosso número aí indicador da nossa evolução. Isso gera, inclusive, algumas frustrações e alguns impactos até psicológicos, emocionais, que perduram na nossa vida até a vida de adulto. Inclusive, isso dá tema para um vídeo. Se você quiser saber sobre como a nossa educação impactou algumas crenças que veio lá da escola e que pode estar te impedindo de avançar no inglês, comenta aqui que a gente vai produzir um vídeo sobre isso. O que acontecia na questão da nota, né? Você tirava aquela nota e você achava que você era aquele número, o que nem sempre é verdade. Então sim, essa é uma métrica, né? Mas quais são as outras métricas? Bom, essa questão é muito ampla, tá? Depende do que você está estudando. Aqui vamos puxar a sardinha para o inglês. Mas tenha já isso em mente. 0 a 10 é um indicativo, mas você precisa avaliar outros, como por exemplo a sua produtividade na semana ali, o quanto você conseguiu realizar aquilo que você planejou, o quanto você lembrou daquilo que você estava estudando e assim vai. Mas vamos falar exatamente dos indicadores que a gente usa aqui na Raise para mentorar os nossos alunos e você também pode usar como métrica para avaliar o quanto você está evoluindo. São 4, tá bom? O primeiro é o indicador de palavras aprendidas. Quanto mais palavras você aprende versus quanto mais palavras você lembra ao longo de um tempo, significa uma métrica de evolução, tá aprendendo mais vocabulário. O segundo é a quantidade de erros cometidos. Quanto menos você erra, conforme o tempo vai passando, mais fluente você tá, mais você consegue construir uma frase com maestria. O terceiro é pronúncia. Quanto mais pronúncia, quanto mais conexão de frase você faz certinho, mais você está fluindo na sua frase. E o quarto é spelling. Quantidade de palavras que você escreve, certo? Ortografia, né? Era com 2 L's, colocou ali certinho, significa que a sua comunicação escrita está fluindo. Então essas são as 4 principais métricas que você tem que ver, que você tem que medir para saber se a sua reguinha aí está chegando mais perto da fluência
ou não. Vamos avaliar então cada uma delas. Bom, a primeira é a quantidade de palavras aprendidas. Como que a gente faz aqui na Raise? A gente tem uma ferramenta para isso, tá? Se chama Learning List. E nessa ferramenta a gente vai anotando. Você pode fazer de uma forma mais manual, no seu caderno mesmo, tá? É só pegar a ideia, o conceito aí, como funciona. Nessa ferramenta, quando você tá lá na aula, né, na prática, que nem a gente chama, com o seu mentor, você tá lá falando. A gente não tem o conceito de corrigir logo depois que você falou. A gente vai anotando as palavras que você não sabia, a gente deixa você falar em português misturado com inglês, e aí a gente vai medindo e anotando mesmo. 1, 2, 3, 4, tem a planilha toda automática, né? Então você consegue quantificar quantas palavras você aprendeu, e a gente tem o costume de fazer com os nossos mentorados a revisão espaçada. Recomendo que você faça também. Revisão depois de uma semana que estudou, depois de 15 dias e depois de um mês. E aí você põe lá no seu caderno, acertei, errei, lembrei, não lembrei, e quantifica. Ah, nesse mês eu lembrei tantas palavras, no mês seguinte eu lembrei tantas, eu aprendi novas e não esqueci as que eu aprendi. Então é uma forma de você medir a quantidade de palavras que você está aprendendo e está retendo, tá bom? Lá no sisteminha da Raise também, a gente consegue identificar não só palavras aprendidas, mas a relevância daquela palavra. Às vezes você até está aprendendo muitas palavras, mas não tem nada a ver com o que você quer. Você lê um monte de texto sobre, sei lá, coronavírus ultimamente, né? Mas tem a ver com o seu objetivo com o inglês. Você aprendeu palavras, mas você não vai usar para o seu objetivo. Então, classificar por relevância é crucial, tá bom? Então essa é a primeira métrica, quantidade de palavras aprendidas. Segunda métrica, falando um pouquinho mais de frases com erro, né? Como que a gente faz? A gente vai anotando também conforme o mentorado vai errando, e a gente vai, nós como especialistas, né, eu e toda a rede de mentores que a gente tem, o nosso papel é indicar para aquela pessoa não só quando foi o erro, errou aqui, errou ali, mas qual é o correto e o conteúdo daquele erro. Lembrando que só quem sabe o nominho técnico é professor. Você não precisa saber que é preposition of time, possessive adjective. Não, você tem que saber usar. E aí a gente vai identificando para você qual que é o conteúdo, e aí você vê lá, pô, naquele mês eu errei um monte de possessive adjective. Vou investir um tempo estudando, mas naquilo que de fato eu tô errando, tá? E você pode fazer isso também de forma autônoma na sua casa. Como? Bom, você tá lá estudando, viu um vídeo nosso no YouTube. Aí você faz um exercício, procura na internet aí, exercício sobre aquele conteúdo. E aí o exercício vai ter resposta, você já vai saber o que você errou. E anota no teu caderno qual que foi o errado, qual que era o certo. E aí conta com uma frase errada para na próxima você poder acertar. E identifica qual foi o conteúdo daquele erro, tá? Ou pede para algum amigo seu, para alguém que você conhece, que tem conhecimento no idioma, identificar às vezes numa conversação o que você está errando. E você também vai anotando, tá bom? Mas é importante você medir a frase, o quanto que você erra, às vezes de um pronome, de uma preposição, e também identificar a relevância do erro. Por exemplo, se você fala assim, I like dancing, eu gosto de dançar, o correto seria I like to dance, ok? Mas não causou muito erro da comunicação. Mas se você fala essa frase, My mother and your boyfriend went to the party, vai causar um super erro de comunicação, porque não foi o namorado da pessoa que está ouvindo, foi o namorado de uma terceira pessoa, o namorado da mãe, né? Então essa é uma relevância alta de erro. Então classificar isso entre grau de importância do erro é extremamente importante. Às vezes você não sabe, né, quão relevante era aquele erro, por isso a importância de você ter alguém te guiando. Fazer 100% autônomo, dá, mas você vai levar muito mais tempo, tá bom? Mas anota aí a segunda métrica, né? Quantidade de erros em frases, que você está diminuindo, né? Terceira, quantidade de pronúncias, tá? Quando a gente está estudando sozinho, é bem difícil a gente analisar se a gente está pronunciando certo ou não, porque na nossa cabeça a gente acha que está falando certo. Uma boa maneira de você ver isso é usar a própria ferramenta do Google Tradutor, tá? Pega lá no Google Tradutor e fala algum texto. Oh, hi, hello, my name is Luciane, vai falando.
E aí você coloca na função falar, né, ouvir, que ele consegue transcrever o teu áudio. E aí você vai ver ele transcrevendo. Se ele transcreveu errado, é porque você pronunciou errado. Então é uma métrica para você saber se está pronunciando certo ou se não está. Ainda outra maneira é você pedir para alguém que tenha conhecimento te corrigir, ou claro, melhor dos mundos, é ter algum especialista no idioma para te dar esse indicativo. E aí aqui de novo, o que vai dizer se você está evoluindo é a diminuição desses erros. Quanto mais você internaliza que não é science, é since, quando eu falo desde, mais você vai fluindo, você vai fazendo uma comunicação assertiva. Então, errar menos pronúncia é o que diz para você se você está evoluindo na tua reguinha aí da fluência. E falando um pouquinho mais agora do spelling, né, ou seja, ortografia, tem um aplicativo que eu gosto muito, na verdade é uma extensão para o Word, né, que se chama Grammarly. O que é o Grammarly? O Grammarly é usado até mesmo por nativos, tá? E para que ele serve? Ele é aquele autocorreção do Word, sabe? Então ele já te indica se você escreveu certo ou não a ortografia da palavra, mas além disso, ele te indica se aquela palavra é a mais adequada naquela frase, se é uma palavra muito usada ou se está ultrapassada e você tem que trocar. Então é muito legal, ele te dá várias métricas aí na questão de ortografia. E aqui, de novo, a ideia é você diminuir, né? Ter menos erros de ortografia. Então, revisando agora os 4 erros, e aí você saber qual que você tem que contar como positivo, qual que você tem que contar como negativo. Bom, quantidade de palavras você tem que contar como positivo. Quanto mais palavras eu aprendi, mais vocabulário eu tenho. Porém, a revisão dessas palavras, ou seja, quanto eu fixei, também. Quanto mais palavra eu aprendo, quanto mais palavra eu fixo, tá bom? Não só aprender, mas fixar, lembrar. O que você tem que contar como negativo, então? Quantidade de erros na frase, negativo, tenho que diminuir. Quantidade de erros na pronúncia, diminuir. Quantidade de erros em spelling, ortografia, diminuir também, tá bom? Essas métricas, elas são extremamente importantes e você pode fazer dessa forma bem racional mesmo, igual eu ensinei aqui, e anotando no caderno, passo a passo, falou, já anota, falou, já anota. Ah, Lu, mas vai ficar muito robotizado, eu vou ter que ficar medindo toda hora, eu não vou ser fluente, eu não vou ser natural. Aí é que você se engana. Se você quer ser fluente, você precisa, antes de fluir, saber como fluir, né? Pensa na água aí do rio. A água tem um direcionamento, né? O caminho aí que o rio passa. Então você precisa saber como fluir. Se você não sabe qual era o certo, qual era o errado, se você não mede, como você sabe se você está fluindo ou não, tá? Então sair só falando a torto que é direita, não vai dar para você um indicativo se você está indo numa direção certa ou não. Confiar 100% no que o seu professor fala também não é o melhor caminho, porque na hora que você estiver lá com o gringo, na hora H mesmo, na reunião, na entrevista, o teu professor não vai estar com você. Você tem que aprender com ele, não só o que está errado, mas aprender a se autocorrigir. Porque quando você sabe o que errou e como acertar, como corrigir, você ganha autonomia. E é isso que eu quero que você ganhe. Eles estão deixando a gente sonhar. Eu falo inglês há mais de 17 anos. E você acha que eu não erro? É claro que eu erro. Você erra no português também. Erros são passíveis, né? Somos seres humanos. A diferença é quando você tem a consciência do erro. Às vezes você está lá falando, você colocou um menos, colocou alguma coisa no meio da frase, você mesmo já se autocorrige, porque você sabe como era o certo. Por isso é muito importante você saber se autoanalisar, saber identificar, para na hora que você for falar, você tiver essa autonomia. Então você metrificando ali, passo por passo, do que você está aprendendo, do que você está errando, do que você está acertando, te dá muito mais clareza. Você consegue ter motivação, porque você vai ver os quilinhos da academia. Sabe quando você vai para academia, que você vê lá os quilinhos diminuindo, ficando saradinho, saradinha, o músculo crescendo? Pois é, isso acontece porque você tem uma visualização do teu esforço. Isso precisa acontecer no inglês. Você precisa visualizar o teu esforço.
senão você se desmotiva e acaba parando. Quantas vezes você já tentou aprender inglês e não levou adiante? Talvez era isso que estava faltando. Você saber como metrificar, visualizar esse avanço e aí sim se motivar. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Comenta aqui quais das métricas você já usa hoje no seu dia, qual fez um boom na sua cabeça e você vai começar a medir, vai começar a analisar e espero que dessa maneira você possa acelerar a sua jornada até a fluência do inglês. E se eu te ajudei, me ajuda também, se inscreve aqui e ativa as notificações para você receber, dá o seu joinha e faz tudo que tem direito, porque esse vídeo merece muitas visualizações. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!